Nós iremos neste momento para nossa meditação, nosso tema, a dor de Deus diante do pecado. Gênesis 6, 5 a 7. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra e isso lhe pesou o coração. O capítulo 6 de Gênesis revela o ponto mais sombrio da humanidade. Antes do dilúvio, a violência, a depravação, a corrupção se tornou universal. Toda inclinação do coração humano se voltara continuamente para o mal. Nesse cenário, o texto declara que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Porém, a palavra hebraica utilizada é naham. Não significa mudar de ideia por ter cometido um erro, mas expressa a dor profunda, o lamento intenso, o sofrimento emocional. É uma linguagem humana, ou seja, a Bíblia usa um sentimento humano para revelar algo do coração de Deus que seria impossível aos olhos humanos compreender. À primeira vista, Gênesis 6 parece um texto em contradição, mas Deus não se arrependeu. De fato, Números diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A resposta é simples e profunda. Deus não mudou a sua essência. Deus revela a sua dor. O texto não trata de erro no agir divino, mas de tristeza pelo estado da humanidade. É como se o autor bíblico dissesse: se você quer entender o peso do pecado sobre o coração de Deus, imagine a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. Agora multiplique. O arrependimento de Deus nasce do colapso moral da humanidade. Gênesis 6:5, a maldade do homem se multiplicou. Romanos 3:23, todos pecaram. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não é apenas uma transgressão. O pecado fere o coração de Deus. A pergunta é: como anda o meu coração diante do que entristece o coração do Pai, o coração de Deus? A palavra hebraica naham significa lamentar profundamente, se tomado de dor e suspirar em gemidos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O uso aqui de naham em Jeremias 31:5, o lamento profundo. O uso de naham em Jó 42:6, pesar intenso. Gênesis 6:6, isso lhe pesou o coração. Deus não erra, Deus sente. O texto revela um Deus que não é indiferente ao nosso pecado. Quando pecamos, não apenas rompemos uma regra, ferimos o coração de quem nos ama. A Bíblia, ela usa uma linguagem humana para nos ajudar a entender verdades espirituais impossíveis de compreender plenamente. Êxodo 32:14. Então o Senhor se arrependeu. Outra linguagem antropomórfica. Quando nós vemos também no Salmo 78:40, isso entristeceu a Deus no deserto. Deus não está limitado a emoções humanas, mas se revela em forma que possamos compreender. Quando Deus ele se comunica, ele desce ao nosso nível para elevar realmente ao seu ser, para nos levar a entender o sentimento de Deus por causa do nosso pecado. Deus sente dor diariamente do pecado, porque Ele é absolutamente santo. A santidade de Deus não tolera o que destrói sua criação. Abacuque 1:13, teus olhos são puros demais para ver o mal. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. 1 João 1:5, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se Deus é santo e sente dor diante do pecado, nós também precisamos restaurar a sensibilidade espiritual. Quem perde a sensibilidade ao pecado, perde a direção de vida. O mesmo Deus que se entristece pelo pecado é o Deus que age para salvar. O dilúvio revela o juízo, mas também aponta para a redenção. Gênesis 6:8, Noé achou graça aos olhos do Senhor. João 3,16, a expressão máxima Deus ama e envia o seu Filho. A dor de Deus não gera afastamento, gera movimento de resgate. A tristeza de Deus pelo pecado é a razão pelo qual Cristo veio. Imagine um pai que vê o filho caminhando rumo ao precipício. E ele grita e avisa, corre, porque o ama. O problema não é o pai, o problema é o caminho. Agora multiplique esse amor, essa dor, por infinitas vezes.
Assim é o coração de Deus diante da humanidade caída. Ele sente dor do nosso caminho, mas se move para nos resgatar. Gênesis 6 não mostra um Deus ali arrependido por erro, mas um Deus entristecido pelo pecado. A palavra Naham revela um lamento profundo, uma dor de coração, do coração divino, o coração de Deus. Mas essa dor não é estéril. Ela revela um Deus santo, sensível, amoroso e redentor. O pecado entristece, mas Deus não paralisa. Deus, na verdade, então, ele movimenta para resgatar o homem, e é por isso que é feito um acordo entre Jesus e o Pai. Na verdade, aí, para que nós fôssemos resgatados. A humanidade caiu, mas Deus enviou seu Filho. A criação se corrompeu, mas a graça encontrou. Ali nós vamos ver realmente como Deus fala para Noé, mas a graça encontrou Noé. Então o juízo veio, mas a salvação estava na arca. A dor de Deus resultou na cruz de Cristo. A tristeza de Deus pelo pecado é a porta da nossa salvação. Ele não desistiu da humanidade, ele nos amou até o fim. Se o pecado gerou dor no coração de Deus, que hoje gere arrependimento no meu e no seu coração. E é por isso que a mensagem central da Bíblia é realmente para nós arrependermos dos nossos pecados. O que eu e você nós precisamos realmente nos reconciliarmos sempre com o Senhor. E é por isso que a Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Então muitas vezes nós entristecemos a Deus quando nós não confessamos, quando nós não deixamos os nossos pecados. E é por esta razão que a mensagem de Deus para cada pessoa é uma mensagem de mudança, de transformação. E é por esta razão que o texto está dizendo que Deus estava triste por causa dos pecados da humanidade. Deus estava entristecido por causa, e isso estava causando dor ao coração de Deus. A dor de Deus diante do pecado é por causa do seu pecado, é por causa dos meus pecados, e é por esta razão que Jesus veio, assume forma humana, então veste-se de homem, então ele esvazia para, na verdade, pagar a nossa dívida. E é por esta razão que aonde há derramamento de sangue, há também remissão de pecados, há perdão. E nós sabemos que ali não era uma ovelha inconsciente que não sabia o que estava acontecendo. Era o Cordeiro de Deus que tinha consciência da dor que cada ser humano estava causando no coração de Deus. E é por isso que o Verbo se fez carne e habitou. E então Jesus Cristo vem, então ele prega a palavra. Jesus é fiel até morte de cruz. Então naquele momento o Pai o ressuscita, demonstrando que o Pai estava satisfeito com a obra de salvação que Cristo realizou. Que eu e você possamos nos lançar nos braços do Senhor, não somente entender a mensagem da cruz, mas abraçá-la, entendendo uma coisa, porque o Senhor, ele diz que está pago, está quitado. Então nós sabemos que nós somos justificados mediante a obra que Cristo realizou, ou seja, Jesus tomou sobre si a nossa maldição e nós somos vestidos pela justiça de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os injustos não herdarão o reino de Deus, e nós somos justificados através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Que você possa abrir o seu coração, que a sua casa, que a sua família, que todos que estão à sua volta possam abrir o coração e entender que não tem outra forma de salvação a não ser realmente pela obra de Cristo Jesus. Que essa palavra possa alcançar seu coração, sua vida e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo.